Então, boa tarde a todas, todos e todes. A gente está começando, eu sou Letícia, sou pesquisadora do Margem FMG, e a gente começa hoje uma série de webinários para a gente comemorar os 10 anos do Grupo Margem FMG, o grupo de pesquisa em democracia e justiça, que começou lá em 2015, a partir, né, da vontade de professores e estudantes da pós-graduação, com, né, o professor Ricardo Fabrino encabeçando muito desses processos, para fazer um grupo de pesquisa, né, com investigações voltadas para temas contemporâneos na interface entre teorias democráticas, teorias da justiça, lutas e participações sociais e linguagem e tecnologias. Nesse ano, a gente está comemorando 10 anos de muitos encontros, muitas investigações, muita pesquisa, e colocando algumas gerações, né, em diálogo. Então, a proposta dos nossos eventos é conseguir colocar pesquisadores e pesquisadoras que passaram pelo Margem para falar sobre sua trajetória, sobre o que elas fizeram, né, ao longo do seu período de estadia, de pesquisa no Margem, e colocar em diálogo pessoas que, né, várias vezes não se conheceram ou tiveram em momentos diferentes, e algumas que contribuíram entre si durante esse período, mas para mostrar, né, o tanto dessa história e de como que a gente tem alguns eixos que vão se consolidando e vão sendo construídos e fortalecidos ao longo desse tempo, ao longo desses 10 anos. Então, é um ano de comemorações, é um ano de encontros. A gente vai ter 7 encontros virtuais até o fim do ano, sempre sextas-feiras. Fica de olho nas nossas redes sociais, é @margemfmg em todas as redes. E fique de olho para saber um pouco mais sobre cada um e cada uma que forem passando pelos nossos webinários. Hoje a gente começa com o tema de movimentos sociais, protestos e resistências de cidades, com Laura Renault, Luana Dornelles, Juliana Antunes e Márcia Cruz, que não pôde estar conosco por uma agenda, que ela não pôde se desvencilhar da agenda, mas mandou um vídeo, então a gente vai transmitir também o vídeo da Márcia ao final. Então, para a gente começar, eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que está participando, a audiência que está assistindo, e ao final das falas dos participantes, das participantes, a gente vai abrir para comentários do público e respostas, né, do pessoal. E sem mais delongas, então, eu vou começar chamando Luana Dornelles. Luana é doutoranda em Economia pelo CEDEPLAR, da UFMG. Ela é mestre em Ciência Política pela UFMG, passando por 2022 e 2023 pelo Margem, e bacharela em Gestão Pública pela UFMG e em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Minas, ambas as graduações concluídas em 2021. Então, Luana, te convidar para falar um pouquinho sobre sua pesquisa, participação no Margem, sua trajetória. Bem-vinda. Obrigada, Letícia. Boa tarde para todo mundo. Estou bastante feliz, né, da gente estar podendo reunir para falar sobre um tema que foi super importante para mim, né, não só profissionalmente, como também assim pessoalmente, né. Eu vou falar um pouco hoje sobre a minha dissertação. Só um minutinho que eu estou com algum problema na apresentação, que eu acho que não está agora foi isso. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a minha dissertação, né, que foi orientada pelo Ricardo Fabrino, Comunidades Intencionais, Espaços Democratizantes Potenciais e Ambíguos na Reinvenção das Democracias. Tentei trazer alguns conceitos-chave que eu acho que são importantes para entender de onde que veio esse interesse, essa pesquisa, quais são os motivadores e como que ele se encaixa, né, dentro dessa questão da nossa mesa de hoje, principalmente pensando nas chaves das resistências, né, que eu acho que é o que me puxa um pouco mais para essa mesa, pensando também em outras formas de organizar
algum tipo de resistência e transformação civil e política, não só via protesto, né, que é uma questão. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é justamente o ponto de partida dessa pesquisa, né, que vem sobre as utopias pragmáticas. Então, eu parto de duas hipóteses centrais. A primeira, de que as utopias elas vão representar e incorporar preocupações com instituições potenciais de uma sociedade, e que isso pode trazer, então, uma representação de novas bases de legitimidade, e justamente, né, por essa primeira hipótese, por representarem novas bases de legitimidade, a gente consegue, então, pensar nessas utopias como lugares chaves para as inovações democráticas se fazerem possíveis e necessárias, tentando trazer uma aproximação entre esses dois momentos, né? E aí, de tal forma que as utopias elas não sejam somente uma forma de imaginar um novo mundo, mas justamente uma forma de construir esse novo mundo, né? Então, eu parto um pouco dessa perspectiva. E aí, o que são as comunidades intencionais, né? Aqui eu tenho um longo trabalho na dissertação, assim, para tentar concentrar melhor esse conceito que ele é muito disperso, ele é muito prático, pela própria finalidade dele, e a gente acaba tendo bastante dificuldade de circunscrever de forma objetiva, mas basicamente aqui eu estou falando de grupos de pessoas que escolheram de forma não coercitiva ou mediada pela tradição, então aqui eu não estou falando de grupos indígenas ou quilombolas, apesar de que eles também possam exercer, né, algum tipo de aproximação em alguns aspectos que vocês vão entender um pouco mais para frente, mas basicamente aqui eu estou falando de grupos que escolheram viver conjuntamente ou compartilhar recursos com base em valores comuns. E aí isso tem alguma razão que é mutuamente acordada para poder assegurar que os modos de vida e as instituições prescritas sejam legitimadas e praticáveis. E aí aqui eu destaco, né, que essa ênfase ela não é necessariamente essa independência do ambiente externo, mas justamente na ênfase dada aos interesses comuns e compartilhados que vão diferenciar esses grupos, e também pensando como essas relações que vão ser construídas nas comunidades, elas vão levar a interação entre o simbólico e o cotidiano na proposição de estratégias, né, de modos de vida cotidianos e que vão reproduzir também outras práticas que podem levar a transformações de uma forma mais ampla. Aqui eu trouxe dois exemplos assim super breves para a gente trazer um pouco mais de materialidade para essa discussão que eu acho que às vezes ela acaba sendo um pouco teórica demais, mas aqui a gente está falando, sei lá, de ecovilas ou de co-housing, que são estratégias de compartilhamento de habitação e de modos de vida, né? Não é uma questão puramente espacial, mas também tem essa dimensão afetiva, social, que é super importante para o argumento que eu tento desenvolver na dissertação. E a pergunta, então, seria: as comunidades intencionais, elas podem representar oportunidades de reinvenção das democracias, né? Pensando nessa possibilidade das utopias de representarem espaços de legitimidade, de representarem novas instituições e por aí. Basicamente, então, meu desenho de pesquisa conta com dois momentos. O primeiro vem justamente da necessidade de trazer mais ilustração, né, para esse conceito, para essa forma que é bastante difusa. Então, o primeiro momento vem dessa composição de um panorama, e dentro disso a gente tem três momentos. O primeiro é um estudo de caso grandão, na verdade, né, que eu faço em parceria com a Fundação para Comunidades Intencionais, que é uma ONG global, mas que está situada nos Estados Unidos e que desde 2019 conta com um repositório de comunidades a nível global para poder interagir, fazer curso, poder fazer, inclusive, a inscrição, né, de novos participantes e interessados. Então, eu estou falando aqui de 1.141 comunidades que foram analisadas nesse primeiro panorama, né? E aí, a partir dessa fundação, então, e de um survey que dispõe de informações sobre tipo de comunidade, composição, estrutura, práticas econômicas, atividades de trabalho, e etc., eu faço uma análise mais do conteúdo, né, desses surveys, para poder captar melhor os clusters e as hierarquias sobre as estruturas, né, entender melhor como que essas práticas elas se aproximam ou se distanciam. E o segundo momento, então, que eu acho que é o que eu vou focar um pouco mais aqui para essa apresentação, é dessa proposição de unidade de análise conceitual e ferramenta analítica, né, para conseguir identificar exatamente quais oportunidades e ameaças a gente tem no contexto das democracias, né, com essa configuração.
Aí, acho que um conceito-chave, né, que eu tento trazer, que eu tento apresentar na dissertação, é o de espaços democratizantes, para pensar nesses espaços, que é fortalecida uma consciência coletiva de cidadania que vai reconhecer os direitos humanos fundamentais e a pluralidade de sujeitos, por meio de apropriações e práticas de radicalização do uso do espaço. Então, eu tento aproximar essa radicalização do uso do espaço a essa forma de reconhecimento de cidadania e de consciência coletiva, justamente para entender que é isso que vai permitir uma reinvenção do modo de vida da sociedade, né, por meio desse espaço novo. Então, sempre tentando integrar essa concepção espacial, essa apropriação espacial, à dimensão social e relacional dessas comunidades, né. E aí, por que eu chamo esses espaços democratizantes de potenciais e de ambíguos? Potenciais, porque, basicamente, a gente está falando dessas mudanças de paradigmas políticos que podem ser aprofundados, né, pela própria composição e pelo interesse das comunidades, mas mais ambíguos também, porque a gente tem ali uma situação de tática de desaparecimento ou de protecionismo, né, de autoenclausuramento, que pode levar a algum separatismo que não vai fazer mais com que as trocas democráticas sejam possíveis, né? Então, tem sempre esse jogo, né? E aí eu chego numa série de dimensões que eu acho que eu tento trazer elas, né, para a gente poder olhar para elas e dentro delas quais oportunidades que a gente pode ter. Então, tem questões associadas à solidariedade ou então a outras questões de prática de vida e outras dimensões que são mais ligadas a possíveis ameaças, né? Então, aqui a gente está falando apoio a incentivos de condutas antidemocráticas, às vezes a presença de líderes um pouco mais autoritários e que, enfim, não vão exatamente exercer algum tipo de troca dentro da comunidade. E aí, a minha proposta justamente, então, é trabalhar essas dimensões, essas categorias analíticas, para a gente conseguir analisar especificamente como que isso acontece nos casos particulares, né? E, então, só para as considerações aqui, já concluindo, o que eu encontro na dissertação, né, que, apesar de existir riscos, né, e fragilidades nas comunidades intencionais, a gente também não pode desconsiderar todas as oportunidades que vão aparecer, principalmente nessa questão mais de troca deliberativa, para pensar em reconstrução das democracias. O segundo ponto que eu destaco diz respeito ao próprio caráter informal, difuso e múltiplo dessas comunidades, né? Então, a gente não consegue fazer uma inferência de que todas elas sejam mais tendenciosas a apoiarem reinvenção democrática, alguma coisa nesse sentido, mas que justamente a gente precisa de trazer essa exploração de contextos e condicionantes muito específicos para conseguir identificar exatamente como que elas poderiam ajudar, né? De que sentido que a gente consegue trazer inovação social e um pouco nessa perspectiva. Então, as categorias aparecem para ajudar nisso. O terceiro ponto é o próprio convite que eu deixo, né, com essa pesquisa, que meu interesse seria, então, de abrir uma série de investigações para reconhecer a dimensão espacial nessa produção de relações de cidadania e reinvenção política. E aqui eu destaco que é um argumento muito alinhado também à própria ideia do Putin, né, de que a participação social e comunitária ela é responsável também por essa questão do capital social, que é fundamental para a gente compreender como as democracias funcionam. E, por fim, então, pensar que essas comunidades elas não só trazem desafios e soluções para pensar em inovações democráticas, em reinvenção das democracias, mas também em outros contextos, né? Então, a gente pode olhar para elas pensando em questões associadas ao desenvolvimento, ou a divisões do trabalho, ou até mesmo a sustentabilidade. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Acho que eu cumpri o tempo aí no prazo. Maravilha, Luana. Foi super dentro do tempo. Obrigada. E se você traz para a gente, né, muitos elementos importantes da sua pesquisa, a consideração da dimensão espacial da cidadania e formas ambíguas, mas também potenciais de resistências e criação a partir da solidariedade, dos vínculos relacionado, né, com esse encontro no espaço e como que isso pode trazer dimensões de transformação, né? Acho que é um pouco do que a gente está trazendo para a nossa conversa na mesa de hoje, mas sem mais delongas, também querendo chamar o Juliano para trazer
sua pesquisa, suas abordagens e contribuições. Juliana Antunes é cientista social, com especialização em antropologia pela FMG, é mestre em ciência política pelo DCP, da FMG, pelo Margem, e é coordenador de projetos na AIC. Hoje ele é coordenador do Observatório Participativo da Desinformação. Então, Juliana, obrigada pela participação. Já passando a palavra para você. Abre o microfone. Desculpa, gente. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo, gente, muito por esse momento aqui. Eu acho que é muito importante celebrar esses 10 anos, né? O Margem, acho que exerce uma função muito importante na ciência política, no departamento de ciência política. Para mim foi muito bom, né? Como a Letícia disse, eu fiz a graduação mais focado na antropologia, e aí eu acho que na ciência política, no Margem, foi onde eu mais pude me encontrar e manter um diálogo aberto com outras questões também. Eu acho que o Margem é um espaço de trocas muito, muito importantes e muito que faz um papel de manter vivo muitas discussões, assim, justamente que fazem jus a esse nome da Margem, né? Então, queria também parabenizar a Luana pela apresentação dela, que é justamente trazendo várias experiências de reinvenção da democracia que não necessariamente nascem no centro de onde a gente discute a democracia, né? A minha passagem, o momento que eu tive no Margem mais afim foi quando eu estava fazendo mestrado, né? E aí o que me moveu foi justamente observar esse movimento de reclusão democrática que a gente vive, né? Infelizmente continuamos vivendo, mas que o ponto específico que me chamou a atenção e que me levou a fazer a dissertação foi observar um aumento da criminalização e deslegitimação de movimentos sociais que estava acontecendo no Brasil, principalmente depois de 2013. Então, eu abro uma investigação, abro uma conversa, um estudo assim, né, sobre como que é concebida a participação no Brasil. A Constituição de 88, ela nasce com uma certa promessa e com uma abertura do Estado, né, para vários conselhos, para muitas oportunidades de participação institucional, depois de um período de redemocratização que foi muito marcado por protestos na rua, por várias coisas assim. E aí o que eu observei é que existia uma tensão também, talvez eu acho que uma tensão é uma boa palavra na literatura em relação à participação institucional, participação fora das instituições, aí tem toda essa discussão do repertório, tem todos os limites do que é cooptação ou não, é uma discussão que também permeia os movimentos sociais, né, se vamos sair da rua ou não, mas de qualquer forma, o que eu acho que dava para observar era que, assim, um pouco antes de 2013 existia uma discussão muito forte disso, sobre a participação estar virando mais institucionalizada e tal, mas a partir de 2013 fica mais evidente um movimento que, na verdade, é de criminalização de todo tipo de ativismo, principalmente ativismo que eu chamei na dissertação de extra-institucional. Então, uma criminalização de protestos, criminalização de bloqueio de rua e de vários tipos de repertório de ação que não necessariamente são a participação em conselho, embora na maior parte das vezes, essas coisas sejam feitas juntas, né, por uma mesma organização e tal. Não acho que a gente tem que lidar com isso como uma dicotomia ou uma escolha entre uma coisa e outra. Mas, de qualquer forma, a partir de 2013, isso ficou muito evidente, né? E aí eu me deparei com um relatório que levantava mais de 70 projetos de lei que tinham a intenção de criminalizar isso no Congresso Nacional. Tinham várias outras questões também no Judiciário, tem a própria criminalização que é observável nas mídias e tal, mas aí eu observei especificamente essa coisa. Aí eu parti desses 70 projetos de lei, mas aí eu levantei mais outros 110, então no final das contas foram 180 projetos de lei e propostas que foram analisadas. E aí eu acho que aqui vem um ponto muito forte da influência do Margem, dos aprendizados do Margem, foi perceber que esses projetos, eles no final das contas tensionavam o que é a democracia. E também porque eu acho que o Margem traz esse entendimento de que a democracia não é só uma noção mais aberta, né, menos elitista, ligada ao elitismo democrático de democracia, que democracia tem muito a ver, sim, com movimentos sociais, ela foi construída por movimentos sociais, por movimentos de rua, né,
e que não adiantam, não é suficiente apenas as instituições para pensar o curso da democracia. E aí o que se observava é que, né, nesses projetos de lei, o que acontecia era um deslocamento da democracia. E aí eu acho que o Margem, isso veio muito de um texto do Ricardo, que também era sobre 2013, Dimensões Democráticas da Jornada de Junho, que era justamente discutindo quais são entendendo a democracia como um conceito aberto, discutir quais são as dimensões que estão em questão nos sentidos de democracia, né? E aí o que eu achei é que a partir desses projetos era possível perceber alguns deslocamentos que estavam acontecendo nessa disputa, especificamente no Congresso Nacional. Então, muito com base na literatura de teoria democrática e dos movimentos sociais, que eu conheci muito a partir do Margem e também da pesquisa de pares aqui, especialmente da Letícia também, né? Que estudou muito em 2013. Eu acho que foi a partir dessa literatura assim, que foi feita essa análise desses projetos, e o que eu acho que deu para perceber foi justamente um tensionamento da democracia, um incômodo cada vez mais com esse tipo de coisas que acontecem mais ou menos fora das instituições, né? E é uma discussão muito delicada e muito difícil de ser feita, né? Na verdade, eu fiz a dissertação entre 2020 e 2022, então já existiam muitas tensões em relação a isso, e aí tinham vários clusters, assim, que eu lembro que eu fui mapeando. Um deles era justamente sobre a Lei de Segurança Nacional, que está sendo utilizada agora, né, no STF, com relação ao 8 de janeiro, que eu acho que deixa essa discussão ainda mais cheia de espinhos, assim, né, de lugares para tomar cuidado. Mas, de qualquer forma, eu acho que é isso, é uma discussão que ela meio que permanece, só que eu não sei exatamente como que atualizaria, acho que isso contaria muito com margem para isso, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o que aponta é uma coisa mais ampla, que é o que o Ricardo sempre chama atenção, né? De que essa crise da democracia que a gente vive, ela é mais ampla em relação ao que significa democracia. E eu acho que existe uma tentação muito grande a entender que a democracia, ela não tem nada a ver com as ruas, ela não tem nada a ver com a cidade, ela não tem nada a ver com os movimentos sociais, ela tem a ver somente com o funcionamento das instituições, e isso é muito perigoso também, né? É claro que atualmente a gente tem todas essas discussões sobre limites da liberdade de expressão e tal, mas de qualquer forma eu acho que é meio inconcebível pensar que as saídas ou que as saídas para essa crise, para tudo, elas não passam por uma legitimidade do que os movimentos sociais fazem nas cidades também, né? Que é uma luta por direitos, uma luta por espaço de participação e um espaço de invenção também, que eu acho que, da mesma forma como a Luana levantou várias questões sobre as oportunidades que existem nessas outras comunidades, muitas vezes também a partir dessa construção dos movimentos sociais que muitas coisas são inventadas também, né? E que muitas coisas foram inventadas, na verdade. Então, acho que trazendo um panorama bem amplo, né? Resumindo a dissertação, que já faz algum tempo que eu fiz, mas eu acho que é mais ou menos essa é a questão que eu levantei muito a partir das discussões que são feitas no Margem, e eu acho que, e aí depois eu continuo trabalhando de alguma forma com o Margem, né, porque estou como coordenador do Observatório Participativo da Desinformação, não trabalho tão diretamente com esse tema, mas acho que, em algum sentido, sim, porque a criminalização de movimentos sociais, que eu estudei mais no âmbito legislativo, atualmente ela é muito relacionada à desinformação, e eu acho que a inquietação que moveu, que fez esse projeto nascer também, vem muito dessa percepção do Margem, né, sobre o quanto que esse processo comunicativo e político está ligado, e o quanto que isso continua trazendo vários desafios para a gente entender o que é a democracia e qual que é a relação da democracia com o cotidiano da vida das pessoas, com o cotidiano das lutas, com os espaços onde as pessoas estão construindo cidadania. Então, acho que é isso, deu os meus 10 minutos aqui. Obrigado. E queria agradecer especialmente aqui também o Ricardo, né, que foi meu orientador, mas também Letícia, que acho que tem um papel muito importante também no Margem, sempre à frente de várias organizações, e foi ela que me apresentou o Margem também quando eu entrei. Então, é isso. Obrigado. Que bom, Juliano. Só alegria, né, de estar junto aqui de novo.
Então, né, agradecer ao Juliano por contar um pouco da trajetória e da pesquisa dele. Eu acho que a gente, né, ele traz para a conversa a importância da gente ter uma observação aprofundada, né, sobre o próprio conceito de democracia, que é uma coisa que acho que Luana traz também, né, mas que a gente aprende a fazer no margem, de não usar assim, o sentido, não, nem só o sentido mais raso, mas também não usar a palavra democracia sem tentar entender do que é que a gente está falando quando a gente usa essa palavra, né? E a experiência, assim, o estudo e a experiência sobre os protestos de junho e as formas de criminalização e tudo mais, acho que realmente traz, coloca, usando seu termo, né, Juliano, o tensionamento do que estava ali um tanto em disputa nas próprias concepções de democracia e os tipos de repressão, enfim. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso na rodada de perguntas, para eu poder chamar Laura. Então, Laura Renault é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em ciência política, também pelo FMG, mestre pelo Margem, FMG, e ela atua desde 2015 em políticas de planejamento urbano e habitacional na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e hoje como coordenadora geral de projetos especiais da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. E para aproveitar o momento de encontro, né, Juliano falando, né, da entrada no Margem, Laura era uma das pessoas que estava saindo do Margem quando eu estava entrando, e certamente foi uma das referências para eu poder também entrar nesse caminho aí marginiano das coisas. Então, Laura, muito feliz de te ver aqui e passar a palavra para você. Obrigada. Obrigada, Letícia. Bom, boa tarde aqui aos colegas que estão compartilhando esse momento, essa oportunidade, e as pessoas que nos assistem. Eu queria começar agradecendo o convite, estou muito feliz aqui em participar do webinário, parabenizar o Margem, né, pelos seus 10 anos de existência, de sobrevivência aí, com renovação também de assuntos. É sempre bom estar aqui podendo ouvir também o que outras gerações vêm escrevendo, vem pensando, vem discutindo, né, agradecer também a Letícia aí pelo empenho da organização do evento, que dá um trabalho, a gente sabe como é, a correria para conseguir colocar todo mundo aqui para contribuir, dizer que, de fato, eu participei da formação do Margem, eu estava até aqui nos momentos antes da gente começar dizendo que eu participei da escolha da decisão do nome do Margem ser Margem, então isso aí não tinha foto, não tinha nome, foi um dos debates que eu presenciei, mas que bom que se manteve e se manteve o nome, fico muito feliz com isso. Bom, acho que faz sentido aqui para mim trazer um pouquinho da minha trajetória, porque eu venho da arquitetura e caio na ciência política, acho que isso tem uma relação direta com o tema da minha dissertação, então é impossível falar de uma coisa sem falar da outra. Então eu vou pedir licença para misturar os assuntos, falando um pouco de trajetória, margem e dissertação. Bom, eu terminei a graduação em 2008 e só ingressei em 2015 no mestrado. Nesse meio tempo, eu já me formei sabendo que eu queria trabalhar com elaboração, gestão, política pública, e ingressei bem nova na administração, na Prefeitura de BH. Hoje estou no governo federal, mas desde então, para mim só faria sentido participar, enfim, voltar para a academia e fazer um mestrado se eu encontrasse uma conexão daquilo que eu iria estudar com o que eu trabalhava. Então, o meu ponto de partida vem daí. Bom, nesse lugar eu trabalhava com políticas de planejamento urbano, política urbana, e muito com habitação, que na verdade foi o embriãozinho que me fez querer entrar para a política pública. Eu trabalhei, enfim, não sei se todos aqui são de BH, mas trabalhei na Orvel, fui estagiária, trabalhei com planejamento de favela, então foi ali que surgiu esse embrião, Laura, e a política habitacional. Bom, eu sabia que eu não queria
voltar para a arquitetura, porque eu sempre tive essa curiosidade de explorar outros territórios de crítica. Dentro da arquitetura, a gente tem uma perspectiva, eu queria olhar especificamente para a luta urbana por moradia, e estava ali bem preocupada com as ocupações urbanas, e aí, conversando e dialogando um pouco com o que o Juliano trouxe, eu estava especialmente instigada, porque também existem arenas de disputa dentro dos conselhos e das lutas por moradia institucionais e não institucionais, então eu estava ali especialmente preocupada em entender esse movimento não institucional de luta por moradia, enfim, e acabei, estava na época, BH era bastante potente ali em 2015, o movimento de ocupações por moradia, né, e eu vinha trabalhando com isso dentro da prefeitura, e queria lançar um olhar crítico sobre esses processos de luta social. E aí comecei, para não chegar com o pé na porta, comecei fazendo disciplinas no Departamento de Ciência Política, na UFMG, e fiz uma disciplina com o Ricardo Fabrino, na época, de teorias do reconhecimento. E ali eu encontrei um terreno fértil para que eu explorasse algumas outras visões do que seria essa luta por moradia, que no campo da arquitetura sempre aparecia bastante com uma perspectiva marxista, muito ligada à materialidade, e eu achava que eu tinha outras possibilidades de explorar ali a partir daquelas teorias que eu havia, enfim, me aproximado dentro daquela disciplina. Bom, dito tudo isso, também acho que nas conversas com o Ricardo e no desenvolvimento desse projeto, né, que eu estava ali propondo à época, a gente percebe, assim, eu pude perceber também que, de fato, das disputas sociais que estavam sendo ali observadas pelo olhar da teoria crítica, das teorias do reconhecimento, uma disputa que é vista socialmente tão relacionada a uma questão material também não era abordada como um dos objetos práticos para se explorar a teoria. Então, eu achei que, por outro lado, também eu trazia algum aspecto de novidade, talvez essa palavra seja muito audaciosa, mas algum aspecto de novidade, vou colocar assim, para poder trabalhar com a teoria do reconhecimento. Bom, então, agora entrando um pouco já, de fato, no que eu explorei na dissertação, eu pude observar que a teoria do reconhecimento traz uma complexidade da sociedade, sugerindo que as injustiças não podem se limitar a seu aspecto distributivo, seria esse um aspecto insuficiente para olhar a complexidade daquela luta ou daquela injustiça. Então, isso requer que a gente aborde também alguns aspectos de reconhecimento, aspectos simbólicos, reconhecimento desses sujeitos da luta. Com isso, eu me aproximei especialmente das duas vertentes que eu entendo ali como predominantes à época, que era a teoria do Axel Honneth e da Nancy Fraser, e de uma maneira tanto quanto fugindo do ortodoxo, uma vez que os teóricos são colocados na literatura como teorias distintas, digamos assim, eu quis trabalhar com os dois autores para fazer a leitura do meu objeto. E aí eu contei com a generosidade do orientador de poder aceitar as ideias não tão ortodoxas assim da orientanda. Bom, dito isso, foi possível, então, explorar aspectos das duas teorias que contribuíam para fazer essa leitura do meu objeto. Eu estruturei uma investigação a partir de teoria e empiria, que é até enfim, é colocado pela própria teóricos do reconhecimento como um caminho para se explorar essa teoria, e investiguei especificamente a luta de moradia a partir do caso específico da ocupação organizada Eliana Silva. Só contextualizando um pouco, Eliana Silva surgiu ali em 2012, abrigando à época cerca de 350 famílias no Vale do Jatobá, no Barreiro, em Belo Horizonte. Ela partiu de um processo de retomada de ações políticas do MLB, através das ocupações urbanas, na época, e partia também de um engajamento de arquitetos voluntários, enfim, outras assessorias voluntárias, para a constituição de um plano urbanístico, de uma estratégia de ocupação
mais organizada, até no sentido de ser reconhecida na sociedade, não como um lugar de favelização, mas de um bairro. Então, tinha um pouco desse desejo de se colocar como semelhante ao resto da cidade, fazer disso uma forma de ser reconhecido ali. Vale dizer que hoje a ocupação ela é consolidada como um bairro, ela tem acesso à água, luz, CEP, na época que eu estudava não tinha nada disso. Eu tive o prazer de acompanhar pela instituição, pela prefeitura à época, esses avanços e, enfim, em alguma medida até contribuir, lançar programa para que tivesse CEP para essas comunidades, como uma forma de que elas se sentissem reconhecidas na cidade, ainda que não existisse um reconhecimento formal, que elas pudessem ficar ali, mas que já tivesse acesso a alguns caminhos de cidadania. Então, eu digo isso para dizer que é muito interessante ver como é que o processo também da dissertação vai se refletindo no trabalho de quem passa ali, né? Então, assim, da mesma forma que originalmente eu busquei um assunto que me interessasse da perspectiva do trabalho para me levar para a academia, eu também acho que colho frutos daquilo que foi discutido ali na academia, que se refletem também na forma como eu atuo profissionalmente. Eu acho que isso é um ponto que eu gostaria de dar destaque, porque muitas vezes é colocado como um desafio, até um limitador, você ocupar essas duas cadeiras e dar conta de todas as demandas desses dois lugares diferentes, mas que, para mim, fizeram e fazem muito sentido de serem partes relevantes da minha trajetória como, enfim, gestora e arquiteta. Bom, voltando um pouco, então, para a dissertação também, eu elaborei, então, à época, entrevistas com moradores da ocupação Helena Silva, e para poder observar algum dos pontos e confirmar algum dos pontos e apontamentos que essas teorias traziam. E aí eu queria destacar alguns dos pontos que, para mim, ficaram bem claros a partir dos achados. O primeiro deles é observar que, de fato, a luta por moradia carrega um aspecto de luta moral. Na narrativa dos moradores, ficava muito claro como eram os desrespeitos que eles percebiam que alimentavam essa luta e motivavam essa ação, descartando qualquer tipo de visão que coloque essa luta como uma mera persecução de interesses. Um outro ponto importante foi observar como era importante a interação sociais entre esses sujeitos como um elemento chave para que se chegasse nessa luta social. Na fala de muitos moradores isso aparece. Eu achava que eu não conseguia, mas nesse encontro, nessa conversa, nesse diálogo e nesses momentos coletivos é que eu vi que eu tinha um potencial ali de gerar algum tipo de ruptura e mudança da minha vida. Eu acho que essa formação da identidade a partir do olhar dos outros também traz ali uma contribuição e uma perspectiva de evolução moral. Eu até fiz alguns recortes, voltei na dissertação que foi defendida lá em 2018, e alguns recortes de algumas falas que eu acho bem, enfim, interessantes aí na minha perspectiva pontual, que eu até copiei aqui para fazer uma colinha. Uma moradora que diz, só com a luta, sem dúvida, se hoje a gente tem água e esgoto, é porque a gente tomou até bala de borracha, porque a gente nem liga, a gente é igual massa de bolo, bate, 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 e cada vez que bate, cresce mais. Um outro achado também que eu acho interessante de compartilhar é que nas entrevistas aparece muito na fala dos moradores que a moradia não está limitada a um teto, não é um bem material, mas que ela é sim um símbolo, e aí eu faço o link do símbolo com aspectos de liberdade, de acesso à cidadania e, especialmente, de estima desses sujeitos. Obviamente, imbricadas naquele conteúdo material da disputa do teto, mas fortalece a importância dessa teoria de olhar para qualquer tipo de luta social, para além dos seus aspectos materiais. E aí eu vou trazer rapidamente também mais um trechinho de uma fala de uma moradora. O que é a minha casa? Minha casa é a concretização da parte de um sonho. Não existe valor financeiro, não tem. As pessoas sonham a casa, elas sonham nesse processo de você pensar a casa como um espaço para dormir, para descansar, para estar sonhando, construindo um sonho. Você concretiza esse sonho quando você vai para a ocupação, independente da alvenaria. Então, na própria fala dos moradores, isso aparecia de forma muito clara. Um outro morador que diz, eu acho que essa questão simbólica é muito mais forte do que a própria moradia em si. Então, assim, em várias das diversas falas isso aparece repetidamente, acho que é um aspecto bem interessante para se perceber a moradia.
Bom, por fim, acho que também resta dizer que há ambivalências nessa luta, que apesar dessa potencial emancipatório, é percebido que também, por conta da manutenção do status quo e dos valores sociais, existem camadas de preconceito e de culpa desses atores, ainda que engajados ali naquela luta. Então, se permanecem algumas falas de eu só fiz isso porque eu não tinha como, senão eu não faria uma coisa dessas. Esse tipo de argumento aparece o tempo inteiro. Então, o contraditório ele segue se colocando ali, né, no entendimento daquelas pessoas socialmente, mas o potencial emancipatório certamente se destaca e é relevante na conversa com todas as pessoas que eu conversei e que fazem parte ali daquela ocupação. Bom, acho que só para ir finalizando, que eu acho que eu já estou no meu tempo, acho que importa dizer que mas tão importante quanto a dissertação em si foram também os debates que foram alimentados ali no Margem durante o tempo que eu estive participando das reuniões. Acho que eles me trouxeram várias outras percepções de mundo, apuraram meu olhar para a percepção de diversas outras formas de desigualdade e que certamente se refletem aqui também no meu trabalho, para além, obviamente, das lutas que eu tinha ali como objeto de trabalho, e dizer que o grupo foi muito importante também para, fazendo um trocadilho, dizer que para que eu me reconhecesse como cientista política e eu me reconhecesse como parte do Departamento de Ciência Política. Então, eu desejo aí muitos anos para o Margem, vida longa, e que a gente possa fazer outros encontros como esses. E agradeço mais uma vez. Muito obrigada, Laura. Trazendo um comentário do Ricardo, que está assistindo, né, pelo YouTube, falando que o Margem quase chamou o lado. Eu acho que essa é uma história que eu não conheço, e vou dizer que eu acho que Margem foi melhor. Mas depois podemos contar essa história. E agradecer, então, a Laura, que compartilha, né, a trajetória dela de como que teve um movimento duplo, né, do trabalho, levá-la para a academia retroalimentar essas perspectivas no trabalho, e trazendo a questão das ocupações urbanas e da luta por moradia como um elemento para a gente pensar não só, né, as resistências, mas essa disputa simbólica, essa disputa por reconhecimento, trazendo essa ideia, né, gostei muito da fala que você traz do sonho, de ser um sonho que não tem um valor financeiro, da luta, né, por elementos de liberdade, cidadania e estima, que faz parte desse processo coletivo, né, que faz parte das ocupações urbanas. E aí, para a gente também, para continuar aqui nossa programação, chamar o vídeo da Márcia. Então, agradecendo, inclusive, Matheus, que está nos auxiliando, está escondido aqui por trás das telinhas, mas está fazendo a gestão aqui da nossa transmissão. E vai colocar um vídeo da Márcia. Márcia Cruz é doutora em Ciência Política e mestre em Comunicação Social pela UFMG. Ela é jornalista e chefe da Assessoria de Comunicação do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, falando, inclusive, que estamos com 2 representantes do Margem Explanada na nossa live de hoje. Então, obrigada também. E, Matheus, se estiver rolando de colocar o vídeo, por favor. Obrigada. Ei, pessoal do Margem, boa tarde. Eu estou passando para desejar um ótimo evento para vocês. Pedir desculpa porque eu estava participando, né, dessa programação para falar sobre os movimentos sociais, mas infelizmente, em função do meu trabalho no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, eu não vou conseguir participar. Nós estamos agora fazendo uma visita ao antigo DOPS aqui em Belo Horizonte para mostrar a ocupação, que é um tema que tem muita relação também
Com a minha pesquisa, foi feita pelo Margem, orientada pelo Ricardo, co-orientado pela Ângela. Essencial para a minha formação, eu trabalhei pesquisando as jornadas de junho. Trabalhamos dois aspectos, né, das jornadas de junho, porque era um momento em que as redes sociais elas começavam a serem mais difundidas e havia também uma mudança no que se refere à participação política. Então eu trabalhei com os conceitos de autoexposição e anonimato e falando também especificamente sobre novas formas de organização, olhando para a multidão, olhando para a forma como os coletivos se organizavam naquele momento. É uma pesquisa que eu considero extremamente importante para entender aquele momento e ela está disponível para quem quiser conhecer. Infelizmente eu não posso estar aí para conversar com vocês, mas eu espero que em um outro momento a gente possa fazer. E eu mando um grande abraço para todos do Margem, em especial para o Ricardo, e agradecer a oportunidade de participar e pedir desculpas por ser uma participação tão rápida. Parabéns para o Margem, vida longa ao Margem. Muito bem, né? Que bom que Márcia pôde gravar o vídeo para trazer seus elementos de pesquisa sobre a participação e anonimato nos protestos de junho. Né, a gente teve várias produções em torno dos protestos de junho de 2013, no projeto nos arredores, né, Juliano, eu também fazendo parte dessa série de produções, assim, então bom que encontrar com Márcia mais virtualmente, mas trazer o trabalho dela também para a nossa conversa. Com isso, a gente tem alguns comentários que foram feitos no chat, então eu vou trazer, né, a gente está com o pessoal do Margem assistindo pelo YouTube, agradecer a todo mundo que está podendo acompanhar, e trazer, então, o primeiro comentário do Felipe Mota, que fala assim: muito legal ver como discussões sobre os significados da democracia aparecem de diferentes formas nos trabalhos de Laura, Luana e Juliano. E é muito interessante também ver como essa discussão emerge por caminhos diferentes. A diversidade teórica, mas também metodológica na construção dos três trabalhos. Cada um trilhando um caminho diferente para olhar para o processo de resistências, movimentos e ação coletiva. Tudo bem, Felipe. Obrigada. E Ricardo, manda seus comentários também, que é muito bom escutar vocês e relembrar as diferentes trajetórias. Vendo Laura falar do nome, fiquei curioso sobre as lembranças que vocês têm e vou sair um pouco das pesquisas, já que já tive a oportunidade de ler, para perguntar sobre casos e passagens. Que memória forte, engraçada ou afetiva vocês têm ao lembrar de coisas do grupo? E vocês veem alguma reverberação da vivência do grupo nas veredas que seguiram nos anos posteriores? Então é a hora de contar caso do Margem. Vamos lá. Alguém quer puxar algum comentário a respeito do comentário do Felipe? Eu posso começar, Letícia. Não, muito obrigada aí pelos comentários. Eu queria também agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre os 10 anos do Margem. Eu tive participações muito idas e vindas, assim, mas acho que foi um grande período, assim, da minha maturidade pessoal mesmo, sabe? Assim, eu entrei no Margem, eu tinha 19 anos, eu tô com 25 hoje. Então, assim, eu passei por muita coisa, assim, de transformação, de terminar a graduação, entrar no mestrado, entrar no doutorado, assim, várias mudanças pessoais acabaram coincidindo um pouco com mudanças no Margem, sabe? Eu acho que foi muito, muito bom poder passar por esses momentos com vocês, que eu acho que realmente é um lugar muito acolhedor, não só para pesquisas que estão à margem, mas também para sentimentos e pensamentos ali que estão à margem. Eu acho que todo mundo consegue ajudar bem a gente a se organizar. Eu acho que
Isso é muito importante também num grupo de pesquisa, né? Ter esse lado afetuoso e humano, que eu acho que é muito importante. Bom, eu tenho várias memórias muito fortes sobre o Margem, mas eu acho que talvez uma que seja mais impactante, assim, seja a da facada do Bolsonaro, né? Que a gente estava, todo mundo na sala quando as coisas foram acontecendo, a gente estava fazendo nossas pesquisas e aí eu lembro, o Renato estava lá, o Felipe estava lá também, assim, as coisas, a gente vendo as coisas, vendo as informações no pré-feriado, enfim, acho que foi uma coisa um pouco maluca, porque a gente já estava interpretando ali ao vivo, sabe? E foi um pouco... É uma memória muito forte que eu tenho, sabe? E eu sempre lembro disso, mas também tem vários momentos bons, né? Algumas coisas engraçadas. Até cheiro de café me lembra Margem, sendo super honesta, porque eu não tomo café, então toda vez que eu chegava à tarde, estava com muito cheiro de café na sala, eu falava, meu Deus, esse pessoal ainda vai morrer de tanto café que eles tomam. E assim, toda vez que eu sinto muito cheiro de café, me dá uma lembrança também desse momento, assim, que eu acho que era bem característico. E eu achei super legal, só voltando no comentário do Felipe, né, que eu achei super legal também, ver como que eu, a Laura, o Juliano e outras pessoas do Margem, né, também tem algumas iniciativas, né, de investigar sobre democracia, investigar outras faces, né, dessa interação com a ciência política, e cada um foi para um canto, mas mesmo assim a gente consegue encontrar alguns pontos de encontro. Acho que isso é muito interessante, né, e ver também como que, de algum modo, todo mundo consegue trazer um pouco do seu jeito para dentro do Margem, e as discussões vão se atravessando. Acho que a Letícia tem uma interação muito boa com a minha pesquisa também, assim, ela me ajudou bastante, imagino que talvez eu tenha ajudado também em alguma coisa, mas, assim, a gente tem várias trocas que eu acho que são legais, sabe, e aí é bom a gente ver que a gente deixa o nosso legado de alguma forma, assim, e é muito, muito bacana esse momento. Luana, tem um capítulo da tese que eu escrevi quando a gente estava no grupinho juntas, né? Assim, acho que isso vai fazendo parte do que é fazer uma pesquisa coletiva, né? Que é um pouco do que a gente se propõe a fazer no Margem, cada um com suas abordagens, suas trajetórias, vontades, mas coletivizando muita coisa, tanto do rigor, quanto, né, que ajuda a gente a ser rigoroso e tudo mais, mas ajuda a gente também a pensar de forma mais ampla e dialogada, né? Mas atravessei, acho que o Juliano estava para abrir o microfone. Não, que é isso. Na verdade, eu ia falar que eu achei muito legal, assim, eu não conhecia a pesquisa, principalmente a sua, Laura, acho que da Luana eu já tinha ouvido, mas achei muito legal conhecer, assim, e ver o quanto que tem a ver, inclusive, eu acho que, perguntando, assim, sobre as reverberações, eu acho que para mim é 100%, assim, né? O caminho que eu estou atualmente, eu estou em uma instituição que é bem parceira do Margem, e o que eu ia falar é que há pouquíssimo tempo a gente, nessa instituição, nessa instituição e nesse observatório que eu trabalho atualmente, que é um observatório, que é um projeto de extensão vinculado ao Margem, a gente fez um trabalho em ocupações que era muito relacionado a tudo que você apresentou, assim. Eu fiquei até pensando, eu devia ter visto antes o trabalho da Laura, porque era muito relacionado justamente a essa culpa que é muito que muitas vezes as próprias pessoas que moram em ocupações, assim. Então é muito pertinente mesmo, eu acho, essas perspectivas que as discussões do Margem trazem, assim, com relação à luta. Nessa relação com a teoria do reconhecimento, assim, fiquei muito interessado e muito feliz de ver, assim, o quanto que a gente vai fazendo coisas que vão fazendo sentido, que vão se entrelaçando, né? Eu acho que, infelizmente, eu não consegui lembrar aqui de casos engraçados, assim, mas para mim, o Margem marcou muito porque eu acho que eu tive uma das experiências talvez das mais restritas, assim, porque na verdade, eu entrei no Margem na pandemia, no começo da pandemia, e aí no final da pandemia eu ia para o Margem, mas não tinha ninguém lá e a gente tinha que usar a máscara e ficar com 2 metros de distância, né? Aí no final da pandemia, e só podia ter, 3 pessoas na sala, no final eu ia para a sala para fechar as coisas, mas aí logo depois meio que acabou. Então, o Margem, para mim, ele, na verdade, foi um grupo de pessoas companheiras, assim, nesse processo, né? Eu lembro que a gente começava a reunião e aí sempre tinha esse desafio de
do mundo online, que hoje a gente está com ele bem naturalizado, mas na época não era tanto assim, né? Então, de sempre ser online. Então, todo mundo sempre trazia as questões, e eu lembro que para mim era estimulante mesmo, assim, né? No meio daquele caos todo, mas aí sexta-feira rolava as conversas, e, sendo bem honesto, assim, eram os textos que eu mais gostava ao longo da minha formação no DCP, e achava que sempre era bem interessante as discussões, então era um momento legal também, eu acho. Bom, eu não vou me delongar muito, porque eu acho que eu já fiz essa parte que o Ricardo se propôs, mas só para dizer que eu, felizmente, esqueci desse nome, desse possível nome Lado, então acho que minha memória seletiva é muito boa, fiquei só com margem na cabeça. Ricardo, que tem essa memória gigante, e agradecer aí o Ricardo também de acolher a minha quebra de protocolo, de falar um pouco dos momentos não dissertação, ou dos tópicos não dissertação, é sempre generoso aí. E, enfim, da mesma forma que acolheu os alunos, né, acolhe pessoas de diferentes áreas, diferentes temas, e também até aqui no evento, esse momento de quebra de protocolo, digamos assim. E, enfim, é isso. Bom, eu acho que a gente tem combinado, né, de ficar até 2 horas, mais ou menos, da tarde, ou 1 hora de duração da live, então eu vou encaminhar para o encerramento aqui da nossa conversa. Ricardo está falando que era importante a gente se conhecer, e eu acho que isso é uma coisa assim, né, que é a intenção dos nossas comemorações de 10 anos, e trazer essa alegria de estar mediando essa mesa sobre movimentos, resistências, cidades, que eu acho que é como que eu entro também, né, no Margem, tentando encontrar um espaço na ciência política e encontrar vocês, acho que todos que estão aqui, né, e Márcia também, foram pessoas que, de fato, né, fizeram um acolhimento, além de todo o resto, mas assim, desse pensamento, desse tipo de pesquisa, assim. Então, agradecer da gente estar se encontrando nessa conversa, nessa live. Agradecer todo mundo por esses anos de Margem, parabenizar todo mundo por esses anos de Margem, parabenizar Ricardo por estar articulando tudo isso há tanto tempo, e reforçar, né, a vida longa ao Margem, né, e nossos segmentos aí nas nossas vidas, trajetórias e novos encontros. Então, pessoal, muito obrigada para todo mundo e até a próxima. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Vida longa ao Margem. Tchau, gente. Prazer. Obrigada.